Olá, pessoal. Estamos mais uma vez, nos encontrando mesmo através da telinha de um celular ou de computador, para que a gente possa continuar o nosso conteúdo, tá? Nós vamos dar continuidade, a partir da página 342, que fala sobre a indústria, comércio e prestação de serviço. Na aula passada, a gente viu sobre o setor primário, que são as atividades de agropecuária e extrativismo, vegetal, animal e mineral. Então, essas atividades que a gente viu na aula passada formam o primeiro setor da economia. Hoje nós vamos ver sobre a indústria, que forma o setor secundário ou segundo setor. E aí o texto na página 342, ele fala sobre que a indústria é a atividade econômica que faz o processamento de transformação da matéria-prima. Então, indústria é qualquer atividade que transforma algo que está natural em um produto que vai ser ou já consumido ou que vai fazer parte de uma outra indústria para fazer outros produtos. Nós vamos ver exemplo. Os tipos de indústria, Indústrias de bens de produção ou indústria de base. O nome já diz, base é aquilo que dá o início, a sustentação. Ou então, indústria de bens de produção. Indústria que produz bens que vão produzir outra coisa. Então, bens de produção. O que o texto diz? Representa as indústrias que processam ou transformam matéria-prima de forma a abastecer outras indústrias. Por exemplo, a atividade de extrativismo mineral, extrai o ferro do subsolo de onde é encontrado o ferro. Isso é atividade primária, isso é primeiro setor. Quando aquele ferro bruto, ainda sujo de terra, quando ele vai para uma indústria, ele vai ser limpo, ele vai ser cortado em pedaços, ou em placas, ou mesmo em pedaços mais organizados e mais limpos. E é feito dele as placas que vão fazer, por exemplo, uma mesa de ferro, uma cadeira de ferro. Então, esse ferro que passou por essa primeira indústria é uma indústria de bens de produção, porque lá ela não está produzindo já a mesa feita, já não vai sair de lá a mesa feita. Vai sair o quê? A placa que vai ser feita a mesa. Por isso, indústria de bens de produção ou de base. Então, eles vão produzir produtos que vão fazer parte de outros. E aí o texto aqui mostra fotografia de uma siderúrgica na China, exatamente isso, exatamente bateu com o nosso exemplo, que transformando o ferro em lingotes, barras, chapas e demais produtos que serão usados em outras indústrias. Então, essa é a indústria de base ou de bens de produção. Indústrias de bens intermediários, o nome já diz, intermediário. Nem está tão natural, mas também não é o produto feito. O que diz? Fabricam máquinas, ferramentas, equipamentos utilizados em outros ramos industriais, como na indústria automobilística, na agropecuária e na geração de energia. Pronto, vamos continuar com o exemplo do ferro. Existem outros, mas vamos continuar com o exemplo do ferro. O ferro passa pela primeira indústria, que é a indústria que vai produzir só placas, só pedaços mais organizados, que vão para a indústria por exemplo, que vai fazer uma serrazinha, uma lâmina de serra que vai precisar, que vai ser usada, essa serra vai ser usada numa outra indústria que vai fabricar a mesa. Ou seja, a indústria de bens intermediários, ela nem é o produto natural, tá? Mas também ela não é já a mesa feita. Ela vai fazer o quê? A máquina que vai ser usada na fabricação da mesa, por exemplo. Por isso o nome intermediário. Indústrias de bens de consumo. Transformam as matérias-primas
em bens diretamente consumíveis pelas pessoas. Aqui sim, é aquela indústria que já vai produzir aquilo que a gente já vai usar. Continuando no exemplo do ferro, a gente vai já o quê? É a indústria que vai produzir a mesa em si, que é o que a gente já vai usar. Entendeu? Esse exemplo ficou bem claro, eu tenho certeza. Mas a gente pode pegar outros produtos. Por exemplo, uma camisa, né? Então, a indústria de bens de produção ou indústria de base para a camisa seria o quê? A indústria que vai pegar o algodão e vai fazer os fios de algodão, os fios ainda. A indústria de bens intermediários em relação ao algodão seria o quê? Seria a indústria que vai produzir uma linha que também vai ser usada na fabricação de uma blusa depois, tá? Ou então uma indústria que vai produzir um outro materialzinho feito de algodão que vai fazer parte daquela blusa. E a indústria de bens de consumo já é a indústria que vai fazer a blusa, que é o produto que a gente já vai usar, entenderam? Na página 343, fala sobre, diz que toda essa produção industrial ela já é globalizada. O que significa isso? Significa dizer que tudo que é feito num país consegue facilmente, né, chegar num outro. Por exemplo, nós recebemos produtos da China. Vários materiais que vocês pegam, a gente vai ver que made in China. Exatamente, porque são produtos que vêm de outros países, né, mas que conseguem chegar até nós devido às vias de transporte que estão melhoradas. Isso é globalização, né? Os produtos terminam chegando facilmente em outro, ou seja, um produto que a gente tem, foi feito no Brasil, foi fabricado no Brasil, foi juntado as peças no Brasil, mas vieram pedaços, equipamentos de vários outros lugares, tá? Na página 343 fala sobre um outro setor da economia, que é o comércio. Consiste na venda de produtos e mercadorias nos estabelecimentos, né, comerciais, onde ocorre troca de um produto pelo dinheiro. Que esse dinheiro, hoje nós temos o dinheiro em forma de cartão. Então, mas ele cita aqui dinheiro, né? Não importa se é cédula, se é um cartão de crédito. Então, o comércio é a atividade econômica em que a gente já vai vender os produtos, tá? É a atividade de troca mesmo. Isso é comércio. Uma observação para o que eu vou falar agora, muita atenção para o que eu vou falar agora. Normalmente, não vou dizer a maioria, mas boa parte dos livros de geografia do 6º ano falam de comércio como terceiro setor e prestação de serviço como quarto setor, tá? O livro de vocês aqui não faz essa separação. O livro de vocês diz que comércio e prestação de serviço juntos formam o terceiro setor da economia, tá? Então, se por acaso eu perguntar na prova, vamos dizer assim, que eu peça para vocês falarem sobre o quarto setor, nós vamos nos referir ao setor chamado prestação de serviços. O que é prestação de serviço? Prestação de serviço é uma forma de venda, só que não é de produto, é de trabalho. O nome já diz, prestação de serviço. Que serviços são esses? Os coletores de lixo, os serviços de saúde, médico, dentista, os serviços de educação. É comércio? Tá vendendo? Tem várias escolas na prateleira? Não, mas é uma venda, porque querendo ou não, tá sendo feito um gasto com aquela atividade, mas não é um comércio. Então, prestação de serviço, tem muitos, como eu disse, muitos livros, né, já trazem como quarto setor, porque não é uma troca de uma mercadoria, não tem mercadorias expostas. É prestação de serviços de saúde, prestação de serviços de educação, prestação de serviços financeiros, os bancos, as casas lotéricas.
prestação de serviços de engenharia, né, que é a parte da construção civil, engenharia, arquitetura. Então, são vários os serviços. Então, prestação de serviço realmente é quarto setor, tá? Quarto setor da economia. Comércio é o terceiro, prestação de serviço é o quarto. Mas, no livro de vocês, diz que comércio e prestação de serviço compõem o terceiro setor. Então, fiquem atentos. Se por acaso eu pedir primeiro, segundo, terceiro e quarto setor, estou me referindo ao quarto como prestação de serviço, tá? Se em alguma questão não vier especificando, falando de quarto setor, falem como se prestação de serviço fosse junto com comércio, formando o terceiro, tá ok? Mas se por acaso eu especificar, fale sobre os tipos, né, de setores da economia, aí vocês vão se referir até o quarto, que é a prestação de serviço. O texto diz que a atividade comercial, ela também é dividida, assim como a indústria, o comércio também é dividido em comércio varejista, que são aquelas vendas de produtos individuais. E tem o comércio atacadista, que já é um comércio que vende em grande quantidade. Por exemplo, nas lojas a gente costuma ver, você vai comprar bolsas. Ah, como eu quero revender, eu vou comprar no atacado, ou seja, de grande quantidade, porque eu vou revender. Não, eu vou comprar no varejo, ou seja, varejo eu vou comprar 1, 2, 3, até 5 é considerado varejo. A partir de 6, já algumas lojas, né, vendem como atacado, tá? E aí ele fala que o comércio também é dividido em questão de área, né? É dividido como interno e externo. O comércio interno é o comércio realizado dentro do próprio país, do próprio lugar. E o comércio externo são as vendas de produtos que geralmente são produtos ou da agricultura ou produtos industrializados, né? São produtos que podem, né, ir para outros países. São produtos, né, que passam para outros países, né, através do chamado exportação. Exportar, colocar para fora, levar para outros países aquilo que eu produzi. E a importação é quando eu compro de um outro país. Então, se eu estou vendendo, né, para outros países, eu estou exportando. Se eu estou comprando de outro país, eu estou importando, tá? Então, comércio interno é mercadoria vendida só dentro do próprio território. E o externo é quando ela vai, né, para outros lugares, tá? Então, gente, por hoje é só, né, o conteúdo. E nós vamos aqui a atividade de hoje. Eu vou ditar a atividade, tá? Então, é só ter atenção, pega o caderninho, dê uma pausa e vai escrevendo aquilo que está sendo pedido, tá? Então, gente, primeira questão. Preparem aí. Escolha algum produto industrializado que você conheça da sua região e fale sobre o processo de industrialização. Como que você vai responder essa atividade? Ou você vai fazer igual a analogia que eu fiz, igual o exemplo que eu fiz sobre o ferro. Você vai escolher um produto e você vai contar o desenrolar dele, desde a primeira indústria até o último tipo de indústria. E aí você vai citando. Está passando pela indústria tal, passando agora pela indústria tal, do jeito que eu fiz com o exemplo do ferro, tá ok? Segunda questão. Qual a atividade que compõe o terceiro setor da economia de uma forma geral? Dê exemplos. Aqui, quando eu já falo de uma forma geral, eu estou falando da separação dos setores. Eu já vou querer o outro setor, tá?
Terceira questão. Qual setor da economia a atividade de prestação de serviços está inserida? Cite exemplos de prestação de serviços na sua cidade. Da mesma forma, aqui nós vamos separar. Lembrando que se eu não, na prova, por acaso, eu não pedi, é porque eu quero junto, tá? Quarta questão. O que significa produção industrial globalizada? Quinta questão. Como está dividida a atividade comercial? Última questão. Diferencie exportação de importação. Pronto, nós encerramos por aqui, tá? Respondam essas questões e me enviem, que na próxima aula nós vamos juntar o que foi feito, né? A atividade da aula 16, da aula 17, da aula de hoje, aula 18, e vamos fazer a revisão, tá ok? Um abraço e até mais.